Sou Pavlos Alexandros Louverdo, sou grego, na verdade sou um generalista, sou um clínico geral, me baseei muito nos fundamentos da patologia e onde me aprofundei foi realmente nas alterações, estudando muito mais as alterações modificadas do organismo, que seriam compreensão e entender a expressividade da doença em si, tá? Tanto no aspecto anatomopatológico como no aspecto histopatológico. Evitei de dividir em partes o corpo humano, né? Porque eu acho que na minha concepção, no meu ponto de vista, o corpo humano é indivisível, né? Então ele não é estudado em partes, e sim ele é estudado em conjunto. Eu me apeguei muito a um grande sábio da patologia, e pertencia ao corpo docente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, se chamava Dr. Walter Edgar Maffei, uma sumidade em patologia clínica. Ele foi autor de pelo menos 4, 5 obras, sem dados bibliográficos de ninguém, onde ele, na verdade, simplesmente observou as alterações modificadas do organismo, que seria a patologia, né? Ele se direcionou em cima de uma coisa muito importante na medicina, né? Que seria órgão de choque. O que se entende por órgão de choque? Seria o órgão-alvo. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem seu órgão frágil, seu órgão de choque, seja a denominação que você der para isso, ou mesmo o calcanhar de Aquiles, vai. Até na mitologia grega nós temos fatos disso. Então, o órgão de choque, segundo o Dr. Maffei, é um órgão involuído, é um órgão que está parado na evolução embriológica. Ele não chegou a atingir o seu grau máximo de maturidade. Portanto, seria o órgão frágil, tá? O órgão susceptível, o órgão predisposto. É o terreno predisposto a sofrer qualquer tipo de alteração modificada. O que é predisposição? É o que o indivíduo está susceptível, né? Por exemplo, fulano de tal é predisposto a ter sarampo, outro fulano é predisposto a ter catapora, outro fulano é predisposto a ter tuberculose, o outro sífilis, o outro uma imunodeficiência, tá? Ou síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que eu não acredito em adquirido, né? Porque na verdade ninguém adquire, você já nasce predisposto, tá? Então, Maffei sempre fala de uma frase muito importante: qualidades próprias do organismo e suas alterações. O que é isso? Quer dizer, a doença é feita por você mesmo. Ele quis dizer isso. A doença, quem cria é o doente. Na verdade, não existe a doença, existe o doente. Por quê que existe o doente? Porque foi o que eu acabei de falar agora. O órgão-alvo, o órgão sensível, o órgão involuído é o órgão de choque. É o órgão predisposto a ser atingido. Esses sistemas que estão susceptíveis a qualquer tipo de alteração modificada, eles já estão desse jeito e predispostos a sofrer tal consequência em virtude de um ponto importante, que seria o quê? Seria a inerência genotípica. O que é a inerência genotípica? Ele está genotipicamente, de acordo com a informação genética dele e com o seu DNA dele, já predestinado. Isso quer dizer que ele já nasceu com a doença. Agora, não é pra você entender muito bem, não é porque ele nasceu com a doença que ele já manifestou a doença ao nascer. Existe um momento certo dele manifestar a doença, e a gente chama isso de momento patológico. O que é o momento patológico? É o momento em que descompensou este
órgão de choque, este órgão frágil, o órgão imaturo, o que parou na sua evolução embriológica, tá? Então, o órgão de choque, ele é susceptível, tá, a sofrer uma alteração modificada num determinado tempo da vida do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo pode manifestar a doença na primeira infância, na juventude, na vida adulta ou na vida de adolescência, mas o momento patológico ele já está predestinado. E esse momento em deflagrar a doença, esse momento está inerente ao genotipo de cada um de nós. Então, o que depende para manifestar a doença? Depende de vários fatores. Depende da genética, da inerência genotípica do indivíduo, depende dos fatores ambientais, porque ninguém manifesta nada sem ter uma ação. Toda ação tem uma reação. Então, o indivíduo vai sofrer a cada momento, a cada segundo, milionésimo de segundo, você está se defendendo, você está sofrendo agressões ambientais, tanto agressões físicas, químicas, biológicas e até psíquicas, já que fazem parte do cotidiano, do dia a dia e do universo que te rodeia, né? Todos esses fatores estão interagindo conosco desde o momento intrauterino até o dia da morte da gente. E o segundo módulo, que nós vamos entrar nesse assunto aqui, é o substrato anatômico. O que é o substrato anatômico? O substrato anatômico é que toda a manifestação que você acaba modificando um organismo em si, um órgão em si, ele sofre uma modificação e sofre uma alteração modificada, tanto do sistema, vamos dar um exemplo, sistema hepático, o renal, o adrenal, o tireoide, o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, toda alteração que ele sofrer e consolidar essa alteração, para tudo isso existe um substrato anatômico, tá? Um exemplo, alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo é uma doença, é uma alteração modificada do organismo. Em que setor? Setor este que é o aparelho digestório, né? Então, você vai me perguntar, então peraí, você está falando do alcoolismo, então qual que é o substrato anatômico do alcoolismo? Então, substrato anatômico do alcoolismo você vai ter que entender um pouco de embriologia e de sistema nervoso central. Existe uma circunvolução localizada em região paretotemporal direita. Essa circunvolução ela é responsável pela embriologia e formação do aparelho digestório, tá? Então, o aparelho digestório e o aparelho respiratório, juntamente os dois, eles provêm o mesmo broto embriológico, tá? E quem determina esse broto embriológico, e quem determina o desenvolvimento do aparelho digestório é esse broto embriológico que está diretamente integrado a essa circunvolução paretotemporal direita. Ela foi observada a nível fetal, até em terceiro, quarto mês já está formado essa circunvolução, e ela é detectada já em autópsias em fetos de 4, 5 meses de gestação e desenvolvimento, tá? Mais grave será quanto maior a penetrância genética, menos grave será quanto menor a penetrância genética, tá? Então, pode atingir fígado, pode atingir estômago, pode atingir duodeno, jejuno, íleo, intestino grosso. O conjunto inteiro está determinado no seu ápice de desenvolvimento, perfeita embriogênese desse sistema inteiro, quer dizer, uma integridade da circunvolução paretotemporal, direita e esquerda do feto. Se parou e chegou no 9º mês, estacionado, 4º, 5º, 6º mês, evidentemente esse indivíduo vai ter alterações tanto grave como leve e moderada da formação do aparelho respiratório e do aparelho digestório, tá? O
que acontece? Então, de acordo com a penetrância genética, que eu estava acabando de citar aqui para vocês, quanto maior a penetrância genética, maior será a expressividade sintomatológica do etilista crônico. Etilista crônico, ele pode ser um etilista crônico, pode desenvolver cirrose e pode não desenvolver cirrose. Não é todo etilista crônico necessariamente que vai ser cirrótico. Por quê? Porque depende justamente da penetrância genética. E até que ponto essa involução chegou? Até que ponto esse órgão parou na sua evolução embriológica? Então depende da inerência genotípica, da carga genética desse indivíduo, para poder dar realmente o grau de gravidade da doença. Tá? Como o alcoolismo é uma doença do aparelho digestório, onde é um aparelho precário, ele não consegue processar a digestão por completa, e ele procura na natureza energia, né? E da onde você consegue adquirir energia? A partir da digestão. E qual o produto final da digestão? Que o homem mais aproveita nela. E da onde ele pode produzir energia para poder se manter em equilíbrio ao meio? É a glicose. Então, glicose não é você adquirir ela a partir do açúcar, que é C6H12O6. A glicose vem de tudo. Todo alimento tem glicose. E o processo de digestão tem um intuito: produzir energia e sintetizar proteína. A partir de quê? De aminoácidos. Então, o que faz parte de uma proteína completa? Qual a matéria-prima primordial da proteína? São os aminoácidos, que podem ser essenciais e não essenciais. Vocês já ouviram falar de BCAA, essas coisas todas de suplementos alimentares. Tudo voltado a um intuito: fornecer aminoácidos para a síntese de proteínas. Então a digestão tem duas direções, dois interesses: energia e sintetizar matéria, proteína, para poder manter a integridade dos tecidos que compõem o corpo humano. Tecido renal, tecido hepático, tecido de sistema nervoso central, tecido para o sistema nervoso periférico. Então, todos esses tecidos são formados por células. E células é matéria formada por proteínas. E as proteínas são sintetizadas a partir de uma matéria-prima chamada aminoácidos. E de onde vêm os aminoácidos? De todos os recursos naturais que provém da alimentação, do que nós nos alimentamos. Então nós temos duas classificações de alterações modificadas do aparelho gástrico, duas, que é a gastrite atrófica e a gastrite hipertrófica, tá? Todo mundo pensa na etimologia da palavra, né? A pessoa vai pensar, bom, se é gastrite hipertrófica é porque ela tem uma produção excessiva de ácido clorídrico, porque ela, pelo menos, denota uma hipercloridria, por ser hipertrófica. Mas, na visão do Dr. Maffei, por exemplo, você ter o estudo da histologia de uma gastrite hipertrófica, você vai ver ao pé da letra que, na verdade, não é bem isso. Então, a atrofia gástrica é isento de produção de ácido clorídrico, enquanto que a hipertrofia gástrica, ela ainda produz uma quantidade mínima, que pelo menos supre a necessidade do organismo do indivíduo portador da hipertrofia gástrica. Então, segundo o Maffei, não tem muita classificação como na medicina tradicional de hoje, de acordo com as diretrizes acadêmicas. A gente classifica, por exemplo, as gastrites como gastrite erosiva, difusa, aguda, gastrite crônica, ou gastrite crônica agudizada, ou gastrite com esofagite.
ou epitélio de Barré. Na verdade, para uma FEI isso não significa nada. Para uma FEI existem apenas duas imagens em interpretação de gastrite. A gastrite atrófica e a gastrite hipertrófica, tá? Então, na gastrite atrófica, segundo uma FEI, então, eles rotulam como uma desnutrição crônica e essas crianças não costumam passar da primeira infância, não costumam ultrapassar os 8, 9 anos de idade. Enquanto que a hipertrófica, o indivíduo vai e prospera até os seus 80, 90 anos de idade, 70 anos de idade, mas quando chega à idade da senilidade, existem muitas alterações em pró da falta de digestão perfeita. Então, para ter qualidade de vida, para chegar a uma idade de senilidade com integridade orgânica, a digestão teria que ser perfeita. E ninguém tem uma digestão perfeita. Por isso que a qualidade de vida hoje, na senilidade, a gente tem comprometimentos sérios, como doenças degenerativas, doenças da senilidade, e a gente atribui sempre a idade, né? A senilidade. Na verdade, às vezes está muito rotulado a esse quadro de precariedade da assimilação, absorção e digestão. Em consequência disso, talvez muita gente poderia chegar com muito mais qualidade e não chega com qualidade lá na frente. Por exemplo, indivíduos predispostos a diabetes, indivíduos predispostos a dislipidemia, que é aumento do colesterol, triglicérides, lipidograma alterado, tudo isso. Indivíduos com lesões osteodegenerativas, crônicas, artrite, artrose, lúpus, doenças autoimunes, como hoje as diretrizes acadêmicas classificam, né? Doenças do colágeno, né? Que segundo os estudos do Maffei não existe nada disso. Doença autoimune é incompatível com as leis biológicas da natureza, né? Que toda alteração modificada a nível de uma unidade funcional, que é a célula, quando ela parou ou ela está atrasada na evolução embriológica, evidentemente ela tem que ser expulsa e eliminada do organismo como mecanismo de defesa. Por quê? Porque ela não presta, ela não serve para nada. Ela vai entrar em necrose dentro do teu organismo. Ela vai entrar em degeneração, né? E alguém tem que enxugar isso. E quem que tem que enxugar isso? Não são seus anticorpos, e sim o teu sistema SRE, o sistema retículo endotelial. Nós vamos ter uma fagocitose dessas substâncias que não são úteis para o teu organismo, são células imaturas, células que não chegaram ao ápice de sua maturidade e estão lá para não serve para nada e sofrem degeneração. E o próprio organismo enxuga e elimina do teu corpo, porque vai ser um corpo estranho e que vai acabar dando uma liberação de toxinas, liberação de substâncias que vai acabar alterando outros setores e sistemas do organismo. Então, não tem nada de estranho no organismo. O organismo da gente tem que reconhecer tudo que é próprio nosso. É incompatível com o normal da vida você não reconhecer o que é próprio e o que é teu, né? Porque o teu próprio DNA, o teu próprio sistema genético, ele já sabe o que é teu e o que pertence a você, ele reconhece muito bem. E a partir do momento que ele não serve para nada e que ele está, vamos dizer, em um quadro de atrofia ou atrofiado, ele vai ter que ser eliminado do seu organismo, porque ele vai passar a ser maléfico para o teu organismo. É os casos das sinusites, as sinusiopatias, tá? É o caso das rinosinusiopatias também, onde você vê cornetos nasais e coanas nasais imaturas, involuídas e susceptíveis a qualquer tipo de agente etiológico que se fixe nessas regiões. Ou seja, são regiões tissulares predispostas a esses agentes agressores, né?
E ninguém foge deles. Ninguém. Porque todos nós temos, de novo, vou frisar, nossos órgãos de choque. O terceiro módulo é a causa das doenças e o mecanismo de ação delas, tá? É o que nós vamos falar também. Nós vamos entrar com a causa das doenças e o mecanismo de ação delas. É onde eu quis entrar sobre alergia. Alergia é tudo, tá, gente? Alergia, não pense que alergia é uma rinite ou alergia é uma coceira, mas até uma enxaqueca é alérgica. Toda enxaqueca é alérgica. Toda a cefaleia é alérgica. A gastrite é alérgica. A hemorragia é alérgica. É causada por um agente alergênico, entendeu? Um alergeno, ele entra como um corpo estranho. E ele vai aonde? Ele vai no foco, no órgão de choque dele. E quando ele atinge o órgão de choque, ele deflagra algumas alterações modificadas de acordo com o órgão atingido, tá? Então, a expressividade é muito importante, entendeu? Da gente entender um pouco a expressividade sintomatológica das doenças, porque tudo é alergia. A patologia em si, ela se resume em alergia. Então, por um lado você tem a alergia e por um outro lado você tem a anergia. É daí que nós vamos, nesse terceiro módulo, entender as manifestações dos mecanismos, né, que deflagram a doença, tá? Então, frente a um agente que te invadiu e te provocou uma doença, uma alteração modificada orgânica. É aí que nós vamos estudar um pouco, ver a reação do sistema imunológico frente à agressão ambiental. Seja um agente químico, fúngico, viral, bacteriano, a qualquer substância, a uma proteína estranha, qualquer coisa, a um alimento, qualquer coisa. Então nós vamos também trabalhar um pouco, interpretar um pouco mais os mecanismos de ação do organismo frente a uma agressão ambiental. Tá bom?